Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que está chegando aqui, eu convido a seguir, curtir e compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever no canal aqui no botãozinho vermelho, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo diretamente aqui de Orlando Eye, também perto aqui da loja do Flamengo, Nação Rubro-Negra USA. A gente aqui em Orlando trazendo as notícias do Flamengo para você, sempre acompanhando tudo, né? E o Marquinhos e a Isa lá no Ninho do Urubu fazendo perguntas. A gente vai repercutir aqui essas perguntas para o Marcos Braz. Também vamos trazer aqui também alguns momentos aí da apresentação, os melhores momentos da apresentação do Everton Cebolinha, melhores momentos da entrevista do Braz. Vamos trazer também o treino do Flamengo, Cebolinha treinando. E eu convido você a utilizar os 100% de bônus até R$300 na BR4Bet. O QR Code está aqui, ó, para você utilizar. R$300, até 300 no primeiro depósito, 100% de bônus, tá? Então aproveite agora mesmo e também eu aviso você que é do Rio, Niterói, Zona Sul / Recreio, Niterói, Rio Bonito, proximidades, Itaboraí, a Fast Air chegou com a melhor manutenção e o melhor serviço de instalação de ar-condicionado. A hora que o calor apertar, você vai esperar isso acontecer para você suar, já resolve agora, enquanto tá tranquilo, enquanto dá para você marcar. Quando chegar perto do verão, não vai ter nem hora, nem horário para marcar, hein? Vai ficar, ó, tudo apertado. Aproveite agora, tá aqui, ó, no comentário fixado para você aproveitar e entrar em contato aí pelo WhatsApp. E também, claro, a gente lembrando você que você pode viajar pelo mundo e viajar pelo Mengão, Libertadores da América, Guayaquil, final, cara, os próximos jogos de Libertadores, de Copa do Brasil, tudo com a Outsider Tours, tá? Procure agora mesmo e peça o desconto do Paparazzo Rubro-Negro. Bem, a gente trazendo aqui a primeira informação importante, o Braz falando sobre o Luiz Henrique, que o Flamengo desistiu, confirmou a desistência no Luiz Henrique. O Flamengo, no começo da semana, fez uma proposta de empréstimo. Entramos em contato com o clube, a resposta e o sentimento do clube era de que eles queriam vender o jogador. A gente tinha uma boa conversa com os empresários. Agradeço a maneira que foi tratado, mas por posicionamento do clube, o Flamengo saiu da operação, tá? A outra situação interessante para a gente passar para vocês foi que ele confirmou as negociações com o Wallace e o Wendel, Flamengo buscando os dois WW. Aí, ó, o Wendel e o Wallace, os dois volantes, né? A janela ainda não abriu e a gente tem um limite em relação a falar de determinados jogadores. São jogadores que de fato interessam ao Flamengo, negociações diferentes, mas tem interesse nos atletas, tá? Então, confirmando que o Flamengo tem interesse tanto no Wendel quanto no Wallace. Ele também falou sobre a possível negociação do William Arão com o Fenerbahçe, confirmando aí inclusive a informação do Júlio Miguel Neto, e a gente teve outros jornalistas aí falando que não tinha nada. O pai do Arão falou com a nossa repórter Isabelle Costa que também não tinha nada, mas as coisas, claro, né, a proposta pode chegar e também gente próxima ao jogador pode estar escondendo informação, os próprios dirigentes escondem muitas vezes. Então, de fato, existe uma proposta do clube turco, o Braz falando, estamos analisando internamente, estamos conversando com o empresário e com o atleta, vamos avaliar a situação. Aí, o Marcos Braz respondeu a Isabelle Costa sobre a questão das renovações. Ela perguntou do Rodinei e outras renovações. Ele, pertinente à pergunta, tem uma quantidade excessiva de jogadores que tenham final de contrato. Talvez não seja o melhor para o clube. Tem tempo ainda para resolver. Fugiu pela tangente. Flamengo está se posicionando bem nessa janela. Tem jogador contratado e outro bem encaminhado, né? Ele não confirma o acerto ainda com o Vidal, que foi acompanhar o jogo com ele lá ontem, mas tá falando do Cebolinha e do Vidal. Com a liberação do Banco Central, podemos reforçar nessa janela como a gente queria mais lá atrás. Ou seja, ele deixa claro que vai avaliar a questão das renovações após ele realizar a janela. Se ele está respondendo sobre o Rodinei e está falando que vai avaliar após a janela, é porque ele está tentando contratar um lateral direito. E a gente falou para vocês, o direito no mercado ainda e vem forte na janela, como disse o Marcos Braz. Em pergunta muito boa do David Sharp, do Antenados na Jogada, sobre a questão do dinheiro gasto do Flamengo com multas de jogadores.
O Braz, ele saiu da zona de conforto, né? Nitidamente saiu da zona de conforto e tentou explicar um pouco do trabalho da pasta de futebol e tentando mostrar, reclamar que a imprensa não aborda o lucro que a pasta também gera para o clube da mesma forma que faz as críticas, né? Isso aí a gente sempre falou que o Flamengo vende muito bem, contrata e revende muito bem, mas uma coisa não tira a responsabilidade de outra. Gastar muito dinheiro à toa tá errado, mesmo que você ganhe um salário muito alto, você gastar muito tá errado, não tá errado? Com determinadas coisas. Se você poderia ter um lucro muito maior, por que você vai gastar com coisa? Então uma coisa não justifica a outra. Ele fala, em nenhum momento fizeram as análises em relação ao retorno financeiro que todos os jogadores acima de 7 milhões de euros que o Flamengo comprou tiveram propostas consideráveis e o Flamengo iria ganhar bastante. Que só uma delas que se realizou foi a do Gerson, o Michael também ganhou, teve lucro. Cara, a gente é justo, a gente fala sobre tudo, a questão não é essa, a questão é gastar o que não era necessário gastar. Alguns jornalistas exageram, como foi o caso do PVC, de rasgar dinheiro, de falar que o Flamengo deveria gastar mais comparando com a tragédia do Ninho, com questão de pagar o valor para as famílias lá nas indenizações, né? E aí ele fala, o Flamengo iria ganhar bastante dinheiro, não ia ter só o ganho esportivo, né? Que é o título e tudo mais. Gerson, comprado por 12 e sabemos por quanto foi, muito dinheiro, verdade. Aí o Gabigol, comprado por 16 milhões de euros e não aceitamos nem sentar na mesa com um valor perto de 30 milhões de euros. Ou seja, ele confirmando que chegou uma proposta de 30 milhões de euros, próxima de 30 milhões de euros pelo atacante Gabigol, e o Flamengo não quis nem sentar para conversar. A gente teve o Pedro, comprado por 12 ou 13, e um time aqui do Brasil, só ele daria 20 milhões de euros, mais um ou dois jogadores. Ele confirmando a proposta do Palmeiras de 20 milhões de euros, mais um ou dois jogadores. Falam do Gabriel Menino, né? Então, o Marcos Braz também, pra gente completar aqui, foi muita coisa sobre o mercado da bola. Em pergunta do Marquinhos, do canal Tudo Pelo Flamengo, tem a parceria com a gente aqui, ele não confirmou, mas também não desmentiu a possibilidade da contratação do Alexis Sanches. Tem parte financeira, tem várias situações que tem que ser analisadas nisso. O que posso falar para a torcida é que o Flamengo vai trabalhar e fazer uma grande janela. A expectativa é que dia 19 já estarmos com todos os contratados treinando e disponíveis. Não vou falar que tem possibilidade. Amanhã acontece alguma oportunidade que nos leve a contratar. Se eu quisesse jogador e confirmasse isso, atrapalharia na negociação, tá? Então, ele não confirma, mas não nega o Alexis Sanches e ainda fala que pode acontecer uma possibilidade, né? Uma oportunidade de mercado. Ele está aguardando uma oportunidade com o Alexis Sanches. Ele deixa isso claro. E que é um jogador aí top de linha. Ele não nega, ele não pega e faz como em alguns casos ele não tem nada. Não. Pode ser cortina de fumaça também para alguma outra situação. E ele deixou claro que tem jogadores encaminhados, tem jogadores que estão sendo negociados, que são negociações diferentes entre o Wallace e o Wendel. Flamengo aí em cima de vários jogadores aí para contratar nessa janela. Então agora eu chamo aí a cobertura da Isabelle Costa, direto do Ninho do Urubu, né? Lembrar você que você tem 5% de desconto nas lojas espaçorubronegro.com.br e loja.flamengo.com.br, somente nas lojas online. Loja física que você tem desconto somente na loja de Orlando, aqui na Nação Rubro-Negra de Orlando. Você vindo pra cá, ó, aqui eu tô aqui, Orlando Eye, como eu falei pra vocês, no Icon, né? Então, você vindo pra cá com a sua família, que eu sei que muitos de vocês vêm pra cá nas férias, pode ir lá na loja do Flamengo de Orlando, que você vai ter 5%, avisando que veio pelo Paparazzo, 5% de desconto. E você também pode ter até 15% de desconto na Perfumeland, a maior loja de perfumes e de eletrônicos, Mega Store, Perfumeland Mega Store, aqui em Orlando. Vamos para a cobertura da Isabelle Costa agora.
Fala galera, estamos aqui diretamente do Ninho do Urubu, acompanhamos algumas imagens do treinamento, na verdade um aquecimento e um trabalho com bola com os jogadores que estiveram no banco de reservas no jogo contra o Tolima. Inicialmente a gente também teve a coletiva de imprensa com o Everton Cebolinha, coletiva de apresentação do novo reforço do Flamengo, e logo depois tivemos o vice de futebol Marcos Braz concedendo entrevista também e falando sobre assuntos muito importantes como negociações, o interesse do Flamengo pela contratação de 2 jogadores, esses jogadores que são o Wendel e também o Wallace, e a movimentação com o Luiz Henrique, como está essa negociação. Marcos Braz esclareceu tudo, realmente o Flamengo saiu da negociação. Vocês vão acompanhar toda a fala do Marcos Braz, vocês vão acompanhar essas declarações e também algumas imagens do treinamento. Lembrando que o Flamengo liberou apenas 20 minutos para a imprensa acompanhar as atividades. Os titulares realizaram trabalhos na academia, trabalhos regenerativos, e os reservas no campo com o Dorival Júnior. Vocês vão acompanhar agora toda a cobertura aqui no Ninho do Urubu. Tem sido uma recepção maravilhosa pelos meus companheiros ali, facilitou um pouco porque a maioria eu já conhecia, então essa adaptação acaba facilitando um pouco. Ontem pude estar no Maracanã para ver de perto o que é ser da nação, né? E como eu falei, eu espero ser muito feliz aqui, estou chegando para ajudar, espero ajudar da melhor maneira possível. Cara, é difícil, é um time muito qualificado. Principalmente em 2019, foi o nosso último confronto, né? Meu último confronto contra o Flamengo. Era um time muito qualificado, o qual você tinha que ter muito cuidado, mas creio que jogar aqui no Maracanã, principalmente, era o ponto mais positivo dessa equipe, né? No qual a gente acabou sendo derrotado em 2019, muito por isso, porque jogar aqui é muito difícil. A gente sabe que a torcida está sempre empurrando, como foi ontem. Creio que esse é o fator principal. A gente sabe que no Nordeste, né, a torcida do Flamengo é muito forte, né? Em Fortaleza também, principalmente. Tenho amigos rubro-negros, tem um grupo de amigos, inclusive, no WhatsApp, de 8 amigos, todos são rubro-negros, né? Então, haja camisa aí. Mas fico feliz porque realizo um sonho não somente meu, mas também dos meus amigos aí mais próximos. A camisa é um número, né? A numeração o qual eu gosto, fui campeão no próprio Maracanã, tenho, inclusive, essa numeração tatuada, porque foi uma numeração marcante, então eu pedi para jogar com essa camisa, com o número 19. Em relação ao Corinthians, é um adversário muito difícil. Ontem eu estava lá torcendo para que passasse, para que eu pudesse enfrentar o Corinthians, mas é um adversário difícil. Eu creio que tem um tempinho aí ainda para pensar nesse adversário com mais cautela. Do primeiro momento, né, eu sempre fui muito sincero com o Marcos. Lá em janeiro ainda eu falei para ele que a princípio meu primeiro pensamento era terminar a temporada lá, porque a gente tinha Champions League, tinha competições importantes, mas logo depois eu dei um ok lá, né? Falei que tinha muito interesse em vestir essa camisa. Acho que a lábia dele maior foi o Flamengo, né? Acho que não tem muito o que falar, é o Flamengo, a gente sabe da grandeza que tem o Flamengo e eu escolhi o Flamengo. Marcos, boa tarde, Raiza Simplício aqui da Gol Brasil. Eu queria que você explicasse um pouco pra gente sobre essa negociação com o Luiz Henrique, o que aconteceu lá com o Olympique de Marselha, se a negociação segue, o que vocês estão aí conversando com o staff do jogador. O Flamengo, no começo da semana, fez uma proposta de empréstimo do jogador. Entramos em contato com o clube e a resposta e o sentimento do clube, o posicionamento do clube era que eles gostariam de vender o jogador. Pelo menos isso foi o que foi nos passado. A gente tinha uma boa conversa com os empresários envolvidos nesse processo, mas até avançada, eu até agradeço aqui a relação e a maneira como foi tratado, inclusive os familiares do jogador, mas por um posicionamento do clube que não gostaria de emprestar o atleta, o Flamengo saiu da operação já há uns 2, 3 dias atrás. Braz aqui, Tati, da Band. Queria que você falasse um pouquinho sobre
agora, né, essa janela do meio do ano, se o Flamengo está interessado no Wallace, da Udinese, e no Wendel, do Zenit, se tem alguma conversa com esses jogadores? Assim, a janela ainda não abriu, a gente tem limites aqui em relação a falar de determinados jogadores, mas esses dois jogadores são jogadores que interessam ao Flamengo, de fato interessam. São negociações totalmente diferentes, são posicionamentos que o Flamengo entende que tem que ter diferença entre um atleta e o outro. O Flamengo, para responder a tua pergunta, interessa o jogador, tem um interesse nos atletas. Boa tarde, Braz, tudo bem? Sidão Marinho da Litoral News. Queria sair um pouco do mercado da bola, direcionar o assunto para o Maracanã, porque mais uma vez o Maraca vai ser fechado, programado passar por reforma. Já é a terceira vez na temporada. De que forma isso atrapalha o Flamengo? Queria aproveitar também para confirmar com você se os dois jogos contra o Coritiba e o Juventude vão para Brasília. Obrigado. Esse tema do Maracanã, eu vou responder a pergunta, mas esse tema do Maracanã ele nunca foi tocado aqui pelo futebol. O Flamengo exerceu interesse aí já há algum tempo em relação à gestão do Maracanã, vem fazendo isso de uma maneira boa. Só que existe um fato que a gente não pode sair, que a gente tem que encontrar uma solução. Eu concordo com você que tem que encontrar uma solução, que é o excesso de jogos no Maracanã, né? Esse excesso de jogos prejudica muito o gramado. A maneira em que a quantidade de jogos que a gente tem, nenhum estádio no mundo suporta. Tem muita conversa fiada, mas na hora do vamos ver não suporta. A gente entende o fato do Maracanã ser público, do Maracanã ser do povo, estar sob a gestão, está sob a nossa gestão, mas do governo. O governo tem que ter um caminho para que se resolva isso. Só que ali no Maracanã para jogar futebol. E para jogar futebol você tem que ter o melhor gramado possível, até pelas equipes que se apresentam lá, Flamengo e Fluminense, né? O Vasco agora. Então, sim, eu acho que vai ter um processo licitatório, parece que de fato vão botar agora para andar. Mas mesmo após esse processo licitatório, teremos os mesmos problemas se não enfrentarmos as situações que tem que enfrentar, que é a redução dos jogos no Maracanã. Em função desse excesso de jogos, nós teremos que mais uma vez fazer uma reforma no gramado e muito provavelmente o Flamengo sairá por 2 jogos seguidos do Maracanã. Então é isso, procede a informação, ainda não está firmado isso, você precisa dos processos dentro da CBF, o Flamengo muito provavelmente fará a gestão desses 2 jogos. Então agora iremos fazer a reforma, iremos gastar o que for preciso para que seja adequado, e depois, se a gente não chegar e enfrentar isso de uma maneira reta, de frente, que não se pode fazer os jogos que estão sendo feitos no Maracanã, daqui a pouco eu vou estar te respondendo de novo para onde é que vai ser que o Flamengo vai jogar. É isso. Agora sim, Marcos Coelho, Rádio Tupi. Outro cenário também do noticiário recente dá conta de um interesse do Fenerbahçe da Turquia em cima do Arão, e muito por conta da admiração do trabalho do Jorge Jesus, acho que das duas partes, um admirar o outro. De fato, o Flamengo foi procurado e tem realmente essa negociação em curso para ele sair. Como o Flamengo enxerga nesse momento uma possível venda, negociação desse atleta? De fato, existe uma proposta do clube turco.
A proposta já foi passada de maneira oficial, estamos analisando internamente, conversando com o empresário, conversando com o atleta, estamos analisando algumas possibilidades de mercado também e em breve a gente dará a nossa resposta. Marcos, aqui, boa tarde, Isabelle Costa, C1 Live. Queria saber sobre as renovações, né? A gente tem alguns jogadores que já estão podendo assinar um pré-contrato, inclusive o Rodinei, que está sendo titular, está também tendo um bom aproveitamento, e o Flamengo pode perder o jogador, tendo em vista que só tem o Rodinei e Mateuzinho nesse momento. Queria que você pudesse falar se já existe alguma conversa para renovação com o Rodinei e também com outros atletas como o Davi Luiz e outros que estão também com possibilidade de assinar pré-contrato. Obrigada. Eu agradeço a pergunta. Em relação aos atletas que precisam ser renovados, na hora em que o Flamengo entender que deva começar a se posicionar, será feito dessa maneira. Eu entendo, é pertinente a pergunta, você tem uma quantidade excessiva, talvez, de jogadores que tenham um final de contrato, talvez não seja o melhor para o clube, mas são jogadores altamente profissionais e que existem também, em muitos deles, interesse do Flamengo numa renovação, e isso aí tem que ser feito com calma, com tranquilidade, e a gente tem ainda bastante tempo para resolver isso aí. Eu acho que eles também entendem que o Flamengo está se posicionando de uma maneira ainda mais forte nessa janela, será feito dessa maneira. A gente tem um jogador contratado, o outro muito bem encaminhado. O Flamengo, até pelo fato da gente, no começo do ano, ter tido um problema em relação ao Banco Central, a gente está querendo agora, nesta janela, acelerar aí para talvez reposicionar o que a gente poderia ter feito um pouco mais atrás. Braz, Letícia aqui do UOL, boa tarde. A janela de transferência está por aí, o Flamengo já está se movimentando, já teve a apresentação do Everton aqui, o Vidal já está quase tudo encaminhado, como você falou, mas há algumas avaliações de necessidade de novas contratações, você já falou que o Flamengo vai forte no mercado nessa janela, mas eu queria saber qual é a participação do Dorival, o técnico, na escolha dos reforços. Toda. O Dorival em todas as contratações, em todos os encaminhamentos de contratações, o Dorival sempre é arguído para dar o posicionamento dele. E tanto o Everton Cebolinha, eu não me recordo se ele já estava no meio do processo, estava ali no meio do processo, mas o Vidal, todos a gente sempre pergunta para o técnico qual a avaliação dele e aí, em função disso, a gente segue em frente ou não. Boa tarde, Marcos Braz, Custódio, canal Custódio Fla. Você não gosta de falar em nomes e posições, né, de quem possa vir. Mas qual a verdadeira necessidade que o clube vê em termos de quantidade? Mais quantos jogadores poderão ser contratados? Não, o Flamengo, eu falei aqui, abertamente aqui, o Flamengo tem 2 jogadores que interessam ao Flamengo e são esses 2 jogadores que o Flamengo está tentando contratar ou analisar para que possa contratar ou não, ou seguir em frente ou não. Como a gente ainda tem bastante tempo até a abertura da janela e na sequência disso, a inscrição do atleta para ter condição de jogo, eu não vejo nenhum problema, a gente está no mercado fazendo consultas e até algumas vezes propostas em relação se a gente achar que é uma boa oportunidade de mercado também. Marcos, boa tarde, tudo bem? Marcos, eu sei que você já falou do Vidal ainda, que ele tem questões pessoais que você não vai entrar em detalhe, mas assim,
Em projeção de estreia, assim, daria só para ter uma noção de quanto tempo ele levaria para resolver essas questões? Porque, assim, ele só pode ser regularizado a partir do dia 18 de julho por conta da janela. Mas vocês têm mais ou menos uma ideia, assim, para anúncio e utilização dele? A nossa perspectiva é que todos os jogadores contratados terão condição de jogo ou poderão estrear contra o Juventude. Braz, aqui. A gente tomava um café lá em Belo Horizonte e a gente te perguntava sobre o Montiel e você tinha sido categórico. Não tem nada. Mas a gente sabe que às vezes com um desdobramento pode mudar. Não procede. Continua sem ter absolutamente nada. Não procede. Bom, vocês agora estão acompanhando as imagens do aquecimento do Flamengo. Dá pra fazer um filme aqui. Everton Cebolinha também está aqui com o grupo. E a gente, ao fundo, acompanha o Dorival com a comissão técnica, né? Daqui a pouco eles vão comandar uma atividade com os jogadores que foram reservas ou entraram por alguns minutos na partida de ontem contra o Tolima, partida de quarta-feira. E os jogadores titulares, eles realizam trabalhos regenerativos na academia. Então vocês estão podendo acompanhar aqui algumas imagens do treinamento dos jogadores reservas aqui no campo do Ninho do Urubu. A gente está um pouco distante. Agora o Everton Cebolinha passando, está correndo. São as primeiras imagens que a gente registra do Everton Cebolinha, né? A gente, digo, imprensa. O Rodrigo Caio também ali, olha. Treinando também normalmente. Bem. Ali também o William Arão. O Marcos Braz confirmou que chegou uma proposta do Fenerbahçe pelo jogador e que eles estão avaliando. Então, realmente, o Arão pode sair, mas a proposta chegou, pelo que o Marcos Braz conversou com a gente, a proposta chegou tem 3, 4 dias. Existe a possibilidade do William Arão sair, mas a proposta chegou há 3, 4 dias e eles ainda estão avaliando, né? Primeira oferta eles recusaram e agora estão avaliando, né? Se o Fenerbahçe vai apresentar uma nova proposta. Mas existe sim a possibilidade do William Arão sair do Flamengo e ir para o Fenerbahçe. Marcos Braz disse também que Jorge Jesus sempre mantém contato com o vice de futebol do Flamengo. A gente está aí acompanhando essas atividades. Ao fundo, não vai dar para ver muito bem porque o gol está na frente, mas ao fundo a gente tem os goleiros trabalhando. Aqui, ó. Temos os goleiros do Flamengo trabalhando aqui. E aqui o grupo reunido. Acompanhando essas atividades. Aquecimento que foi liberado. Nós estamos acompanhando as atividades do Flamengo, do elenco reserva, né? Os jogadores que foram banco de reservas ontem. Estiveram no banco, na verdade. Enquanto isso, os demais trabalham na academia. Agora eles foram chamados pelo Lucas Silvestre, auxiliar técnico do Dorival, para trabalhar. O Dorival acompanha o grupo, mas quem comanda é o Lucas Silvestre, auxiliar técnico da comissão do Dorival. O Juan também está aqui, ó, vocês estão vendo? O Juan também acompanha as atividades. E a gente tem essas atividades. Agora o aquecimento já foi. Daqui a pouquinho a gente vai ser expulso daqui, a imprensa vai ser expulsa.
E olha só um outro detalhe, galera, que a gente também precisa trazer para vocês. Olha só, os refletores posicionados e instalados aqui nos campos de treinamento do Ninho do Urubu. São 4 refletores e o famoso... 4 minutos! A gente acabou de ser avisado que faltou 4 minutos e agora trabalho de movimentação. Agora vocês estão acompanhando o trabalho de movimentação. Olha só. Tá muito longe pra gente acompanhar. Mas a gente vai trazendo aí pra vocês. Fabrício e Bruno também trabalhando. William Arão ali no meio. Gol! Gol! Gol do Vitor Hugo agora aqui. Enquanto isso, ó, movimentação. Vamos lá. 3 minutos pra gente poder acompanhar. Olha o passe do Everton. E quase. Vamos lá, né? Olha só. Vamos lá. Forte. Fabrício Bruno. Ou, não, na verdade acho que foi do Gustavo Henrique, não foi do Fabrício Bruno. Aqui a gente tá muito longe. Vou mostrar pra vocês, o campo tá muito longe. Eles foram lá no campo 2. E a gente segue acompanhando. E olha, telão, como a gente falou, né? Começou, eles ligaram, a comissão técnica do Dorival Júnior ligou e eles estão com o drone posicionado. Cadê o drone? Deixa eu te achar, drone. Eu tô achando o drone aqui, ele aqui. O drone está posicionado e eles estão acompanhando todas as imagens de cima também. E aqui jogadores fazendo esse trabalho de ataque e defesa. E agora a gente está acompanhando o último minuto liberado para a imprensa. Então vocês vão acompanhar esse último minutinho. Aí, para vocês, os últimos segundos agora, né? Ih, quase gol. Quase gol. Olha o Everton Cebolinha se movimentando por aqui também. Marcos Braz, em coletiva de imprensa, revelou que a expectativa é que o Everton Cebolinha e o Arturo Vidal estreiem no jogo contra o Juventude no dia 20 de julho. Então a gente tem essa expectativa aí. Ó. Que isso, quase um golaço. Acabou, gente. Valeu. Essas foram as imagens. É isso, galera. Vocês acompanharam então todas as imagens, entrevistas também com Everton Cebolinha, Marcos Braz. E agora eu me despeço de vocês agradecendo demais a audiência e, claro, pedindo que você se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e deixe o like, porque é muito importante pra gente. Um beijo, até mais!